Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao estudo da termodinâmica, hoje falando da dilatação dos sólidos e dos líquidos. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, caso assim ele deseje, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Pessoal, vamos começar a falar agora do comportamento dos sólidos quando eles são aquecidos ou resfriados. É a dilatação térmica que acontece quando esses corpos são submetidos a temperaturas, a estados térmicos distintos. Vamos lá. Um corpo geralmente aumenta de dimensões quando ele é aquecido. E com isso vocês podem entender que o contrário também acontece. Eles se contraem quando são resfriados. Isso se deve ao fato de uma maior agitação das moléculas. A gente viu que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas estarão as moléculas. E com isso, haverá um aumento no volume do corpo. As moléculas precisam se afastar umas das outras para poder aumentar a sua movimentação. Nas aulas presenciais, em sala de aula, eu costumo brincar com os alunos. Eu desenho algumas moléculas para eles, bem unidas ali, e escrevo para eles que aqui, essas moléculas estão no estado sólido. Já no estado líquido, eu faço assim para eles. Elas estão um pouquinho mais afastadas umas das outras, né? Estão aqui as moléculas no estado líquido. Já no estado gasoso, elas estão muito afastadas umas das outras, né? Bem afastadas umas das outras. E por que isso? Isso porque elas precisam de espaço para aumentar essa movimentação entre elas, né? A temperatura é exatamente isso, é o aumento da movimentação das moléculas. Quanto mais frio, mais juntinhas elas estarão, menos espaço para se movimentar elas terão. E aqui, se a gente observar, claro, a grosso modo, né, só para ilustrar, a gente vai perceber que o volume ocupado por moléculas no estado gasoso é muito maior que o volume ocupado por moléculas no estado sólido. Isso ilustra o que eu acabei de dizer. Em outras palavras, a dilatação, a grosso modo, é exatamente isso. Como as moléculas precisam de mais espaço para se movimentarem, elas acabam aumentando o volume do corpo. Por mais que para algumas pessoas isso passe despercebido, os efeitos da dilatação são muito comuns no nosso dia a dia. A gente percebe, por exemplo, que tem janelas que ficam mais difíceis de serem abertas. No inverno, elas passam a emperrar, né? A gente via também os idosos colocando vidros com tampas de metal em água morna para poder dilatar e facilitar na abertura dessas tampas. Enfim, são muitas as situações cotidianas em que a gente percebe os efeitos da dilatação. Os engenheiros também, quando vão construir trilhos de trens, viadutos, edifícios muito altos, prevendo os efeitos provocados pela dilatação dos materiais, deixam juntas de dilatação para evitar danos a essas estruturas. O estudo da dilatação dos sólidos é experimental. Muito do que se sabe é fruto de experiências, de observação. E para facilitar a nossa compreensão, a gente divide a dilatação em 3 tipos. A primeira, a dilatação linear, é quando eu considero apenas uma dimensão na dilatação. Quando eu considero 2 dimensões, eu chamo de dilatação superficial. E quando considero 3 dimensões para dilatação, eu a chamo de dilatação volumétrica. Em algumas situações, só nos interessa a dilatação em uma das dimensões do material. Isso a gente chama de dilatação linear, tudo bem? E é dela que nós vamos falar agora. Vamos começar com a dilatação linear. Pois bem, através da experiência é possível verificar que a variação do comprimento de uma barra, seja de metal, seja de qualquer material,
depende do seu comprimento inicial e da variação da temperatura que ela sofre. Então, a depender do seu comprimento inicial e da variação de temperatura sofrida pela barra, ela irá se dilatar mais ou menos. Então aqui nós temos uma situação em que uma barra inicial tem um tamanho L0 e está a uma determinada temperatura. Sofrendo uma variação de temperatura, a nova temperatura passa a ser θ e ela sofrerá um aumento no seu comprimento de ΔL, passando a medir L. Tudo bem? Bom, a variação do comprimento da barra e a sua variação de temperatura são dados por, muito óbvio isso aqui, vamos dar uma olhada lá no próprio desenho que a gente vai entender, ó. Bom, a variação ΔL é exatamente o tamanho final da barra menos, vou cortar aqui, ó, menos o tamanho que a barra tinha no início. Então, o acréscimo no tamanho da barra é o tamanho final da barra menos o tamanho que ela tinha antes desse acréscimo, tudo bem? E a variação de temperatura? Ora, é a temperatura final que a barra tem após ter aumentado de tamanho, menos a temperatura que ela tinha antes de sofrer esse aumento. Ainda com relação à variação do comprimento da barra, para um mesmo material, óbvio, materiais distintos dilatam de forma diferente, as experiências nos mostram que a variação do comprimento ΔL da barra, quando ela se dilata, é diretamente proporcional ao produto do comprimento inicial L0 pela variação da temperatura Δθ, valendo a expressão que está aqui. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que eu posso encontrar a variação no comprimento da barra usando essa fórmula, ΔL igual a L menos L0, caso eu tenha a medida final e a inicial da barra, ou eu posso encontrar a variação no tamanho da barra fazendo o seu coeficiente de dilatação linear, é isso que é alfa, vezes o comprimento inicial que a barra tinha, vezes a variação de temperatura. Em outras palavras, ele está dizendo que experimentalmente isso daqui é válido, ou seja, a variação no tamanho da barra é diretamente proporcional ao produto entre o comprimento inicial dela e sua variação de temperatura. Bom, no slide anterior eu falei do coeficiente de dilatação linear e é óbvio, vamos ver do que se trata, né? Para analisarmos o significado físico desse coeficiente, vamos isolar o alfa, né? Que é o que representa o coeficiente linear. Pois bem, lá naquela nossa fórmula nós tínhamos ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Isolando o valor de alfa, nós ficaremos com alfa igual a ΔL dividido por L0 vezes Δθ. Se a gente considerar que a barra tem um comprimento unitário, eu chamei aqui de 1 metro, né? Podia ser outra unidade de medida, e que a variação de temperatura também é unitária, estou chamando aqui de 1 grau Celsius, a gente vai ter o coeficiente de dilatação linear igual à variação da barra, porque aqui eu terei 1 vezes 1, e isso vai dar 1. Né? Então, numericamente, o coeficiente linear será igual ao valor da dilatação do material. Então, o coeficiente de dilatação linear de uma substância sólida é numericamente igual à variação do comprimento sofrida por uma barra dessa substância por unidade de comprimento quando sua temperatura varia 1 grau de temperatura. Para ficar mais claro, o coeficiente de dilatação linear é o quanto uma barra de 1 metro sofre de variação no seu tamanho quando exposta à variação de 1 grau de temperatura. Aqui nós temos como exemplo o carbono. Uma barra de 1 metro de carbono sofre 8 milionésimo de metro de dilatação quando exposta a uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Eu posso, traduzindo isso daqui, dizer que o coeficiente de dilatação linear do carbono é 8 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. É exatamente o equivalente a isso aqui. Aqui nós temos 8 vezes 10 a menos 6. Ainda sobre o coeficiente de dilatação linear, vale dizer que a proporcionalidade descrita no slide anterior não é muito rigorosa, mas aproximada, e por isso o coeficiente para cada substância depende das temperaturas entre as quais ocorre a variação. Em outras palavras,
A variação Δθ de 10 graus Celsius, por exemplo, ela pode ser diferente se ela ocorrer entre 20 graus Celsius e 30 ou entre 110 e 120. Nos problemas que a gente vai enfrentar aqui nesse capítulo, a gente não leva em conta esse fato. A gente considera que o valor do coeficiente linear dado é um valor médio correspondente ao intervalo de temperatura em questão. Aqui a gente tem a tabela dos coeficientes de dilatação linear a 20 graus Celsius de alguns materiais, apenas alguns dos mais usuais: do alumínio, do ferro, do bronze, do carbono, do cobre, chumbo, quartzo, vidro, concreto e latão. Aqui eu quero já fazer uma observação de extrema relevância. Quanto maior o coeficiente de dilatação linear de um material exposto a uma mesma variação de temperatura, maior será a dilatação desse material. A unidade de medida do coeficiente de dilatação linear são o grau Celsius elevado a -1, o grau Fahrenheit elevado a -1 ou o Kelvin elevado a -1. Tudo bem? A depender da escala que a gente estiver usando. Cálculo do comprimento final. Pessoal, lá no início da nossa conversa, eu disse que a variação no comprimento daquela barra que eu dei como exemplo, em outras palavras, a dilatação dela, é dada pelo valor final do seu comprimento menos o valor inicial do seu comprimento. Ou ainda, pelo produto entre o coeficiente de dilatação linear, a sua medida inicial, seu comprimento inicial, e a sua variação de temperatura. Pois bem, de posse dessas informações, eu posso dizer o seguinte, que L menos L0 é igual a alfa vezes L0 vezes Δθ. Afinal de contas, ambos são ΔL. Se são iguais, se são ΔL, eu posso igualar essas duas equações. Isolando o comprimento final, eu terei L0 mais alfa vezes L0 vezes Δθ. Observe que L0 é comum aos dois termos, então eu posso colocá-lo em evidência. L0 vezes 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Né? Se eu tirar o L0 aqui e colocá-lo em evidência, sobra 1. Se eu tirar o L0 aqui, sobra alfa vezes Δθ. E é isso que está escrito aqui. Então, essa fórmula é capaz de me dar o comprimento final da barra, se eu souber a sua medida inicial e a variação de sua temperatura. Esse termo, 1 mais alfa vezes Δθ, a gente chama de binômio de dilatação linear do material para uma variação de temperatura Δθ. Pessoal, mas às vezes a gente está interessado na dilatação superficial de um objeto, né? Dilatação superficial quer dizer dilatação em duas dimensões. Em outras palavras, o aumento da área de determinado material, tudo bem? Aqui, então, nós temos uma placa que, ao sofrer uma variação de temperatura, vai aumentar em suas dimensões, tanto na sua largura, quanto no seu comprimento, tudo bem? Então, aqui a gente tinha uma medida inicial y0, passou a medir y, tínhamos aqui uma medida inicial x0, que passou a ser x, tudo bem? Bom, como é que eu encontro essas medidas x e y? Eu acabei de falar aqui no slide anterior que eu encontro o comprimento fazendo o comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Lembrar que alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, para encontrar o valor x após a variação de temperatura, eu uso a mesma fórmula, né? X é igual ao x inicial vezes 1 mais alfa vezes Δθ. E para achar y, de igual forma, y inicial vezes 1 mais alfa vezes Δθ. Então, como é que eu encontro uma equação algébrica capaz de me dar a superfície final daquela placa depois dela sofrer a dilatação? Vamos lá, ó. Eu sei que como aquela placa tem o formato retangular, eu encontro a área de um retângulo fazendo a base vezes a altura dele. E naquele meu caso específico do outro slide, a área inicial é dada por x0 vezes y0, porque essas são as dimensões iniciais da placa.
A área final será dada por x vezes y, pois x e y são as dimensões finais da placa. Pois bem, como eu vi lá que x eu encontro fazendo x0 vezes 1 mais alfa vezes delta θ, e y eu encontro fazendo y0 vezes 1 mais alfa vezes delta θ, basta eu multiplicar a base vezes a altura para que eu obtenha uma equação algébrica capaz de me dar a área final dessa placa após ela sofrer a dilatação. Então, para isso, eu vou multiplicar aqui, ó, membro a membro. Vamos lá? X vezes y, xy. x0 vezes y0, x0, y0. 1 mais alfa delta θ vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Tudo bem? Bom, x vezes y, aqui ó, eu disse que é igual a A, então eu troquei por A. x0 vezes y0, eu disse que é igual a A0, aqui ó, troquei por A0. E isso daqui ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É um produto notável. Observe o seguinte, ó. Esse valor alfa, geralmente, ele é dado dessa forma. Ó. Nós vimos lá no caso do carbono, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu elevar esse coeficiente aqui, por exemplo, ao quadrado, isso me dará 64 vezes 10 elevado a menos 12. Gente, esse número é um número extremamente pequeno. E como nós estamos falando das dimensões de uma placa de metal, nós podemos desprezar de tão pequeno que é esse valor. É isso que está escrito aqui, ó. O termo alfa delta θ ao quadrado pode ser desprezado por ter um valor extremamente pequeno, dado que o coeficiente de dilatação linear é expresso na casa dos bilionésimos em muitas ocasiões. Em algumas ocasiões, nas casas dos milionésimos e tal, de qualquer modo, ele será muito pequeno, de modo que praticamente não fará a menor diferença na medida final dessa placa. Então a gente pode desconsiderar esse termo, ficando apenas com A igual a A0 vezes 1 mais 2 vezes alfa vezes a variação da temperatura. Com isso, eu posso trocar 2 vezes o alfa por beta, dizendo que beta é igual a 2 vezes alfa. Em outras palavras, esse valor beta eu chamo de coeficiente de dilatação superficial. E qual é o valor dele? 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? O termo que está aqui entre parênteses, ó, 1 mais beta delta θ, é o binômio de dilatação superficial do material, e o coeficiente de dilatação superficial também é dado em graus Celsius elevado a menos 1, grau Fahrenheit elevado a menos 1, ou Kelvin elevado a menos 1. Tudo bem? Como a diferença A menos A0 é igual à variação da superfície, eu posso dizer que a variação superficial é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Muito parecida com a fórmula da dilatação linear. Por fim, se considerarmos as 3 dimensões de um material, a gente estará falando da dilatação volumétrica dele, ok? Bom, vamos estabelecer aqui raciocínio análogo ao da dilatação superficial. Nós temos aqui um paralelepípedo que, ao sofrer uma variação de temperatura, tem suas dimensões alteradas. Nós tínhamos uma medida x0, que passou a ser x, uma medida y0, que passou a ser y, e uma medida z0, que passou a ser z. Eu sei que a nova dimensão x é dada por x igual a x0 vezes 1 mais alfa delta θ. A nova dimensão y é dada por y igual a y0 vezes 1 mais alfa delta θ. E a nova dimensão z é dada pela equação z igual a z0 vezes 1 mais alfa delta θ. Também sei que eu calculo o volume de um paralelepípedo fazendo A vezes B vezes C, ou seja, sua largura vezes o seu comprimento
vezes a sua altura, tudo bem? Bom, pessoal, do slide anterior eu vi que o volume inicial daquele paralelepípedo é dado por x0 vezes y0 vezes z0. Isso porque essas eram as medidas iniciais dele. O volume final é dado por x vezes y vezes z, porque essas são as medidas após a sua dilatação. Essas fórmulas aqui nós também tiramos de lá, do slide anterior. Como é que eu faço para obter uma fórmula que me dê o volume final daquele paralelepípedo ou de qualquer outro corpo que vá se dilatar após a variação de temperatura? Pois bem, eu sei que o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, tudo bem? Bom, se isso é verdade, eu posso multiplicar essas equações membro a membro. Vamos lá, ó, essa vezes essa vezes essa. X vezes y vezes z. Tá aqui. x0 vezes y0 vezes z0. Tá aqui. 1 mais alfa delta teta vezes ele mesmo. É ele ao cubo. Tá certo? Bom, x vezes y vezes z é igual a v. Eu disse isso aqui. x0 vezes y0 vezes z0 é igual a v0. Eu disse também isso aqui. Vezes o cubo da soma de dois termos, que dá isso tudo aqui. Observe o seguinte, ó, como lá no caso da dilatação superficial, aqui também nós temos o coeficiente de dilatação linear elevado ao quadrado, e isso fará com que esse valor seja um valor extremamente pequeno, praticamente desprezível, porque não haverá alteração praticamente no volume desse material se eu somar esse valor. Então eu posso descartá-lo. De igual modo aqui, ó, onde o coeficiente de dilatação linear está elevado ao cubo, também posso descartar. É isso que está escrito aqui, ó. De igual forma, os termos 3α ao quadrado, delta teta ao quadrado e alfa delta teta ao cubo podem ser desprezados por terem um valor extremamente pequeno, dado que o coeficiente de dilatação linear é expresso na casa dos bilionésimos em muitas ocasiões. É de fato o que acontece. Então eu chego à conclusão de que o volume final de um corpo é igual ao seu volume inicial vezes 1 mais 3 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E como é que eu chamo o triplo do coeficiente linear? Eu chamo de gama. Então, gama é igual a 3α. Em outras palavras, o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Com isso, eu tenho essa formulazinha aqui, ó. O volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais gama vezes delta teta. Esse valor 1 mais gama vezes delta teta, tá aqui, ó, é chamado de binômio de dilatação volumétrica do material. E o coeficiente de dilatação volumétrica é dado em grau Celsius elevado a -1, grau Fahrenheit elevado a -1 ou Kelvin elevado a -1. Posso dizer ainda que a variação do volume é igual ao volume final menos o volume inicial, e com isso, a gente já viu em outros slides, a variação do volume será gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Eu tenho então com isso a variação do comprimento igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Temos a variação superficial igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a superfície inicial vezes a variação de temperatura. E por fim, temos a variação de volume igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. Pessoal, tudo que a gente falou até agora sobre dilatação dos sólidos, a gente considerou que os sólidos se dilatam em todas as suas dimensões da mesma forma. Mas nem sempre é isso que acontece. A gente tem alguns materiais chamados anisótropos, em que isso não acontece. Nesses corpos, a dilatação acontece em direções diferentes e, em consequência disso, o corpo não se dilata de forma simétrica. Tudo
tudo bem? Apesar disso, a gente verifica experimentalmente que esses corpos, que em geral são cristais, possuem três direções principais em que ocorre essa dilatação, embora essas dimensões não guardem entre si qualquer proporcionalidade durante o processo de expansão térmica, tudo bem? Essas três dimensões a gente colocou aqui, ó, x, y e z. São três dimensões principais, mas elas, ao se dilatarem, não guardam entre si proporcionalidade alguma. Para cada uma dessas direções principais, chamadas x, y e z, conforme eu disse aqui, a gente pode individualizar o coeficiente de dilatação linear, ou seja, para uma direção a gente tem αx, para outra a gente tem αy e para outra αz. Com isso, para eu encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica desse material, basta eu somar os três coeficientes de dilatação lineares distintos. Pessoal, eu disse aqui no slide anterior que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes alfa, quando o valor de alfa é o mesmo para as três dimensões. Aqui, como eu tenho para cada dimensão um valor de alfa diferente, o coeficiente de dilatação volumétrica será a soma deles. Dito de outro modo, havendo a dilatação de um sólido anisótropo, o coeficiente de dilatação volumétrica é essa soma. Como consequência de tudo que a gente já viu até aqui, a gente percebe que a densidade varia com a temperatura. Vamos ver? Bom, a gente sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, a densidade inicial é a massa dividido pelo volume inicial. Com isso, eu posso dizer que o volume inicial é a massa dividida pela densidade inicial. Posso trocar aqui o volume com a densidade de posição. O mesmo eu posso fazer com a densidade final. Beleza? Bom, como eu sei que o volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais gama vezes delta θ, eu posso colocar no valor do volume a massa dividido pela densidade e no lugar do volume inicial, a massa dividido pela densidade inicial. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Como eu tenho um produto aqui, ó, esse m que está multiplicando o parêntese pode vir para cá fazendo uma divisão. E como eu tenho um m aqui, eles se cancelam, tá certo? Então eu fico com 1 sobre d, tá aqui. E aqui eu fico com 1 mais gama delta θ dividido pela densidade inicial, tá certo? Bom, aqui, ó, passei o d para cima e o 1 para baixo, passei o d0 para cima e o que está dentro do parênteses para baixo. Cheguei à conclusão de que a densidade é igual à densidade inicial dividido por 1 mais gama vezes delta θ. Essa expressão nos mostra que a densidade varia com a temperatura. Já falei isso no início. E mais do que isso, varia no sentido oposto à variação do volume. Em outras palavras, se a temperatura aumentar, o volume também vai aumentar, mas a densidade vai diminuir. Fenômeno interessante ocorre com a dilatação de um sólido quando ele é oco, né? Quando ele tem uma cavidade vazia dentro dele. Inicialmente, as pessoas podem pensar que por estar cheio de ar ou de qualquer outro material, a dilatação se daria com base no material que preenche esse espaço oco. Na verdade, não é isso que acontece. A cavidade oca se expande da mesma forma como se ela fosse preenchida com o material do objeto. Vamos ver aqui, ó. Caso um corpo tenha uma cavidade interna com suas paredes constituídas de um material sólido, a variação de volume desse espaço oco irá variar como se esse espaço fosse composto do mesmo material. Poderíamos pensar que por estar cheio de ar, por exemplo, essa variação seria calculada tomando em conta a dilatação do ar. Mas não é isso que acontece. Então aqui a gente tinha inicialmente um anel de material sólido com a cavidade oca. Aqui é como se a gente preenchesse essa cavidade com o mesmo material do anel. Ele se expande, a cavidade preenchida com material dilatado. Na verdade isso é hipotético, só para a gente explicar o fenômeno que está ocorrendo. A cavidade dilatada fica
vazia, né? Mas se dilata como se maciça fosse. Bom, dilatação dos líquidos. Em geral, os líquidos se dilatam como os sólidos. É claro, com uma diferença. A gente não tem dilatação linear nem superficial dos líquidos, porque os líquidos se dilatam com base nos recipientes que os contêm, tudo bem? Outra diferença é que a gente chama essa letrinha gama de coeficiente de dilatação volumétrica para os sólidos. Para os líquidos, a gente vai chamar o gama de coeficiente de dilatação real do líquido. Esse coeficiente tem como unidade de medida no SI o Kelvin elevado a -1, tudo bem? Mas a fórmula para encontrar a variação de volume dos líquidos é igual à dos sólidos, qual seja, a variação do volume é igual ao coeficiente de dilatação real do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. Lembrando que a variação do volume é a diferença entre o volume final e o volume inicial, tá certo? Então eu posso dizer que o volume final do líquido é igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura. O termo 1 mais gama delta θ é o binômio de dilatação real do líquido para a variação de temperatura delta θ. De modo geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos, e por isso, quando colocados em recipientes até a borda, parte deles transborda. A gente está cansado de ver o que acontece com o leite, com a água, se tiver até a borda dos recipientes, parte desse líquido cai para fora. É por isso que os coeficientes de dilatação real dos líquidos é bem maior do que os coeficientes de dilatação dos sólidos, tudo bem? Isso fica claro quando percebemos essa diferença, né? Aqui nós temos uma tabela de dilatação volumétrica para alguns materiais, aqui o mercúrio, a glicerina, o petróleo, a gasolina e assim por diante. A gente percebe pelos expoentes que eles são de fato muito maiores que os coeficientes de dilatação volumétrica dos sólidos, tudo bem? A cada temperatura θ corresponde um volume do líquido, ou seja, o volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura. Como é que eu encontro a variação de temperatura mesmo? Fazendo a temperatura final menos a inicial. O gráfico de V em função de θ está representado ao lado. É claro, né? Se eu tenho uma temperatura θ0 e um volume inicial V0, ao aumentar a temperatura, o que vai acontecer com o volume? Aumentará também. Dilatação aparente. Pessoal, é muito comum em laboratórios os cientistas usarem recipientes graduados, como esses aqui, para medir o volume de determinado líquido. Só que isso causa algumas distorções. Pensa comigo, se a gente aquecer esse conjunto, o líquido vai aumentar de volume, mas o recipiente também aumentará de volume. E essas distâncias entre as marcas graduadas sofrerá uma alteração, provocando uma distorção na leitura do volume do líquido. Essa medida, que aparentemente é o volume, que a gente acabou de dizer que não é o volume real, porque o recipiente se dilatou junto com o líquido, eu chamo de volume aparente. E como é que eu faço para encontrar a variação do volume aparente? É o volume aparente, ou seja, a medida que eu estou lendo após a dilatação do conjunto, menos o volume que eu tinha lido antes de aquecer o conjunto. É óbvio que existem meios de fazer a correção dessa leitura. É isso que nós vamos ver. A experiência mostra que a dilatação aparente obedece à lei semelhante à da dilatação real, ou seja, as fórmulas, as equações para a dilatação real servem para a dilatação aparente. Isso significa que a variação no volume aparente é igual ao coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Também o volume aparente é dado pelo volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Observe que as fórmulas para o volume e para a dilatação aparentes
são as mesmas do volume e da dilatação reais. Tudo bem? O termo adimensional 1 mais o coeficiente de dilatação aparente vezes Δθ é chamado de binômio de dilatação aparente do líquido para o recipiente em que ele se encontra e para uma variação de temperatura Δθ. Tudo bem? A unidade de medida do coeficiente de dilatação aparente do líquido pode ser também o Celsius elevado a menos 1, o Fahrenheit a menos 1 ou o Kelvin a menos 1. Lembrar que no SI a gente utiliza o Kelvin elevado a menos 1. Tudo bem? O coeficiente de dilatação aparente do líquido se relaciona com o coeficiente real do líquido e com o coeficiente volumétrico do sólido, ou seja, do recipiente onde o líquido está contido. De qual maneira? Tá aqui, ó. O coeficiente de dilatação aparente do líquido é igual ao coeficiente de dilatação real menos o coeficiente volumétrico do recipiente que contém o líquido. Comportamento térmico da água. As moléculas da água em seu estado líquido estão unidas por uma ligação chamada ponte de hidrogênio. E isso faz com que ela se comporte de modo anômalo quando aquecida. A água tem um comportamento estranho, nós vamos ver aqui o que acontece com ela. A experiência mostra que aquecido de 0 a 4 graus Celsius, o volume de uma dada massa de água diminui e que entre 4 graus e 100 graus Celsius ela volta a se comportar normalmente, aumentando o seu volume. Vamos dar uma olhada no desenho que eu coloquei aqui, ó. Imagine uma massa de gelo a 0 graus Celsius e aí a gente aqueça essa massa de gelo. O que vai acontecer com ela? Normalmente, o que a gente pensa é que o volume vai aumentar, porque o gelo, a água no estado sólido, está sendo aquecida. Mas não é o que acontece. De 0 a 4 graus Celsius, ela diminui de volume, voltando a se comportar normalmente ao ultrapassar essa marca de 4 graus Celsius. Então, a partir de 4 graus, ela volta a aumentar o volume quando aquecida. Esse fenômeno acontece por causa dessa ligação que eu disse aqui no início, chamada de ponte de hidrogênio, ok? Por tudo que foi dito anteriormente, a gente conclui que exatamente a 4 graus Celsius essa massa de água possui volume mínimo. Isso explica o porquê que determinadas bebidas explodem no congelador, né? Se ela tem o volume mínimo a 4 graus Celsius, à medida que ela resfria, ela aumenta de volume, tá certo? E isso faz com que a garrafa dos líquidos exploda no congelador. A figura ao lado nos mostra que o gráfico da variação do volume em função da temperatura para a água não é uma reta e que com 4 graus Celsius ela tem volume mínimo. É o que a gente percebe aqui no gráfico, né? A partir de 0 grau, ela começa a diminuir o seu volume, chegando ao seu valor mínimo até 4 graus Celsius, e depois disso ela começa a expandir o seu volume, a aumentar o seu volume, normalmente como as demais substâncias. Tudo bem? O comportamento da água não é causado apenas pelo afastamento das moléculas devido à sua agitação, mas também pelo rompimento das pontes de hidrogênio, causando a aproximação das moléculas. Falamos da ponte de hidrogênio no slide anterior. Esse fenômeno predomina entre 0 e 4 graus Celsius. Acima dos 4 graus, o afastamento intramolecular assume e a água volta a se dilatar. Como a densidade assume valores contrários aos do volume, a gente já falou isso em slides anteriores, né, quando falamos da densidade. Se eu aumento a temperatura, o volume aumenta, mas a densidade diminui. Uma dada massa de água a 4 graus Celsius apresenta sua maior densidade, ou o valor de densidade máximo, conforme mostra a figura ao lado. Que valor é esse? 1 grama por centímetro cúbico. Então, esse é o maior valor da densidade da água e ele acontece quando a água está a 4 graus Celsius, tudo bem? É o que mostra aqui o gráfico, né? Aqui eu tenho a temperatura 0 graus Celsius, a densidade vai subindo até alcançar o seu valor máximo, que é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao estudo da termodinâmica, vamos falar da calorimetria, estudar a fundo o que vem a ser o calor. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.